Irmãos, a paz de Deus. Eu me levanto nesta noite com muita reverência diante do Senhor, não porque eu mereça, mas porque a misericórdia de Deus me alcançou. E eu gostaria de compartilhar um testemunho daquilo que o Senhor fez na minha vida, principalmente sobre algo que por muito tempo eu não enxergava, o chamado pecado de estimação. Eu sempre fui uma pessoa que buscava Deus. Eu ia nos cultos, orava, cantava os hinos, participava, e aos meus olhos eu estava bem. Eu não fazia grandes erros, não fazia coisas que as pessoas apontam facilmente. Mas dentro de mim, existia algo escondido. Era um pecado pequeno, ou pelo menos eu achava que era pequeno. Era algo que eu alimentava dentro do meu coração. Um sentimento, uma atitude, uma prática que eu justificava. Eu dizia para mim mesma: isso não tem problema. Todo mundo faz. Deus entende. E assim eu fui levando. Irmãos, o pecado de estimação é perigoso porque ele não grita, ele sussurra. Ele não derruba de uma vez, ele vai enfraquecendo aos poucos. No meu caso, era algo que começou como um sentimento guardado, mágoa. Eu alimentava aquilo. Eu lembrava das coisas, revivia situações, criava pensamentos, e aquilo foi criando raiz dentro de mim. Por fora eu estava no culto, mas por dentro, eu estava distante de Deus. E eu comecei a perceber algo, eu já não sentia mais a presença de Deus como antes. Eu orava, mas parecia que não passava do teto. Eu cantava, mas o coração não se envolvia. E mesmo assim, eu continuava justificando. Até que um dia, irmãos, Deus falou comigo. Foi em um culto simples. Não foi nada extraordinário aos olhos humanos. Mas naquele dia, Deus usou a palavra de uma forma que parecia que era só para mim. O servo de Deus falou sobre santificação, sobre coisas pequenas que afastam a alma de Deus. E ele disse uma frase que ficou gravada no meu coração. Não existe pecado pequeno quando ele ocupa o lugar da obediência. Aquilo me atingiu profundamente. Parecia que Deus estava revelando o que estava escondido dentro de mim. Eu tentei resistir, tentei ignorar, mas não dava mais. Quando terminou o culto, eu não consegui sair como se nada tivesse acontecido. Eu sentei e comecei a chorar. E ali, irmãos, foi uma luta dentro de mim. Porque abrir mão de um pecado de estimação dói. A gente se acostuma com ele. A gente cria justificativas. A gente até protege ele. Mas naquele dia eu entendi que ou eu deixava aquilo, ou eu continuaria distante de Deus. E eu falei com Deus com sinceridade. Senhor, eu não estou conseguindo sozinha, mas eu não quero mais isso na minha vida. Irmãos, foi ali que começou a minha libertação. Não foi de um dia para o outro. Não foi fácil, mas Deus começou a trabalhar em mim. Ele começou a me mostrar coisas que eu não via, começou a quebrar o meu orgulho, começou a tratar o meu coração. Eu tive que perdoar. Eu tive que me calar em momentos que antes eu reagiria. Eu tive que vigiar pensamentos. E muitas vezes eu caía, mas eu levantava e buscava de novo. E com o tempo, algo começou a mudar. A presença de Deus voltou a ser real na minha vida. A oração voltou a ter vida. Os cultos voltaram a tocar o meu coração. E eu entendi uma coisa, irmãos. O problema nunca foi o tamanho do pecado. O problema era o espaço que eu dava para ele. Hoje eu posso dizer, com humildade, que Deus me libertou daquilo que eu alimentava. E eu deixo esse testemunho para quem talvez esteja passando por isso, porque às vezes a gente pensa: ah, isso é só um detalhe. Isso não interfere na minha vida espiritual. Mas interfere sim. Aquilo que a gente esconde, aquilo que a gente protege, aquilo que a gente não quer entregar, é exatamente o que pode nos afastar de Deus. Mas Deus, na sua misericórdia, Ele não expõe para humilhar, Ele revela para salvar. Se hoje Deus estiver falando com alguém aqui, não endureça o coração. Vale a pena abrir mão. Vale a pena obedecer. Vale a pena deixar. Porque nada, absolutamente nada, é melhor do que sentir a presença de Deus. Eu agradeço a Deus por não ter desistido de mim, mesmo quando eu estava alimentando aquilo escondido. E peço que Ele continue me ajudando, porque eu sei que sem Ele eu não sou nada. Fiquem todos na paz de Deus.